Vamos tentar dar uma acelerada aqui para a gente conseguir cumprir um pouquinho aqui, tá bom? Até semana passada a gente falou sobre o quê? Espírito Santo, que maravilha. Tem um passador de slide aqui dentro? Você trouxe? Não? Tá. Então, a gente estava falando sobre o Espírito Santo. E não é à toa que a gente está falando sobre o Espírito Santo, pelo amor de Deus. A gente vai ter o Pentecostes logo agora. Ou seja, é o momento oportuno para falar do Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, a gente entra na Santa Igreja Católica, tá? Eu vou fazer daqui de baixo enquanto não chega o puxador lá. Então vamos lá. Aí, beleza. Então vamos para a definição, né? Ou seja, eu creio na Santa Igreja Católica. É isso que a gente fala onde? No credo, né? Eu creio na Santa Igreja Católica. Vem logo na sequência do creio no Espírito Santo. E isso tem um motivo. Por quê? Porque igreja vem de eclésia, vem do grego eclésia, que é chamar fora. Ou seja, imagina que alguém está lá fora, o Zeca que está lá fora. A gente fala, vem Zeca! Vem Zeca! É isso que significa eclésia, igreja. É chamar fora, entendeu? Outra coisa que significa é a assembleia, ou seja, nós estamos reunidos aqui em uma assembleia. Assembleia litúrgica e comunidade local. Nós somos essa comunidade, essa igreja local. Obrigado. Agora sim, melhorou. Então dá para subir um pouquinho. Então, não é só o templo, o prédio, mas ele é mais do que isso. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de uma reunião de pessoas, certo? Imagine o seguinte, imagina que vocês jogaram um pirulito de criança. Sabe aqueles pirulitos de criança? Vocês jogaram no chão. O que vai acontecer se vocês estiverem perto de um jardim? Vai encher de formiga, não é verdade? Enche de formiga. A igreja é mais ou menos isso. Eu imagino essa cena, né? Que existe um pirulito e lotado de formiga em volta do pirulito. A igreja é mais ou menos isso. É Jesus Cristo e nós em volta de Jesus Cristo, como se fosse as formigas num pirulito. Isso é a igreja. Isso é a reunião dos fiéis em torno de Jesus. Ok? Quais são os símbolos? Vou passar rapidinho aqui. Quais são os símbolos que a igreja tem, né? Ou seja, a igreja é o redil das ovelhas e Cristo é a porta, é o pastor. Sabe aquela imagem do bom pastor? Que vem o pastor e tem a ovelha carregando no colo, né? Nos ombros. Isso é o símbolo da igreja. Nós descansando nos ombros de Jesus, né? Ele é a porta do redil das ovelhas, ou seja, ele é quem cerca as ovelhas que somos nós. A igreja é a lavoura ou o campo de Deus. Significa o quê? Existe uma passagem na Bíblia que vai falar justamente sobre a lavoura, que as sementes vão caindo no meio do caminho e vai cair em terra no meio da estrada, uma terra mais árida, numa terra com espinhos, e finalmente depois ela cai numa terra boa. Ou seja, a gente tem que estar preparado, nossos corações eles devem estar preparados e arados, né, como uma boa terra, para receber a semente de Deus. Eu estou atrapalhando aqui, deixa eu ficar desse lado. Para receber a semente de Deus, certo? E aí essa semente germinar. Mas ao mesmo tempo, esse terreno, ele é a igreja. É onde a gente vai... É onde a gente vai recebendo a palavra, a gente vai crescer mais e mais. Cristo é a videira e nós, igreja, somos os ramos. Nossa,
Essa semana nós estávamos falando, esse final de semana nós estávamos falando sobre isso, né? Cristo como videira. Ele é a videira e nós os ramos que somos enxertados em Cristo. E ali sim, quem permanece em mim e eu nele, vai gerar muitos frutos, vai dar muitos frutos. Então, essa também é uma simbologia da nossa igreja. A igreja é uma construção espiritual e Cristo é a pedra angular. Ou seja, cada um de nós somos essa pedra que vai construir uma igreja forte, uma igreja santa, certo? E Deus, Jesus Cristo, é aquela pedra angular. Pedra angular é aquela pedra que ela que sustenta, ela fica em cima de um arco, por exemplo, né, o arco romano, e é aquela pedra do meio, ela que sustenta todo aquele arco. Você não precisa de cola, não precisa de super bonder, não precisa de nada. Só aquela pedra lá, ela consegue sustentar todo o arco. É uma maravilha da arquitetura, né? Então, Jesus é justamente essa pedra angular. A igreja também é a barca da salvação. Ou seja, quando a gente lê no Antigo Testamento, aonde a gente vê no Antigo Testamento uma barca? Quero ver vocês falarem. A Arca de Noé, boa, bem lembrado. A Arca de Noé, ela vai simbolizar justamente a igreja. Por quê? Porque fora da igreja todos morreram. Fora da igreja não tem salvação. Assim como fora da arca não tem salvação. A Arca de Noé é uma prefiguração desde os primeiros padres da igreja, desde os primeiros séculos de igreja. Os padres da patrística, né, eles vão falar justamente isso, que a Arca de Noé, ela simboliza a igreja, onde tudo que está fora perece e quem está dentro é salvo, certo? Tem outras barcas também, não tem? Vocês conhecem outras barcas no Novo Testamento? Oi? Barca do Pedro, muito bem. A barca do Pedro, onde Jesus ele sobe na barca do Pedro, ele se afasta um pouco das pessoas, sobe na barca e ele vai proclamar os ensinamentos, certo? Essa barca do Pedro significa o quê? É a igreja de Pedro. É a igreja de Pedro, onde é Jesus, é o próprio Cristo quem fala através da barca para a população que somos nós, certo? Tem mais barca também ou não? Tem mais uma barca também que a gente pode falar. Quando a tormenta lá no mar da Galileia começa a bater, Jesus dormindo lá na popa, né, que é a parte de trás do barco, e aí Jesus dorme na popa, e aí os ventos começam a balançar, e aí os discípulos acordam Jesus e falam: Senhor, Senhor, não te importas que pereçamos? E aí Jesus acalma os ventos, acalma a tempestade, né? E dá uma bronca neles, enfim, começa a falar: que falta de fé que vocês têm, né? Isso daí significa o quê? Jesus, ele está na barca. Ele pode parecer que está dormindo, mas ele está na popa. A popa é o lugar onde se dirige, é o timão, onde fica o timão, não é verdade? Não é o timão do Corinthians, não, viu? Não vem sorrindo, não. Mas fica a direção, pronto, volante, é melhor assim. É onde você dirige, onde você conduz o barco. Jesus dorme na popa, não é à toa. Então, na nossa igreja, por muitas vezes, a gente vai parecer que o barco está balançando, a igreja vai perecer. Vamos, salve-se quem puder. Chegou Lutero e falou: salve-se quem puder. Vamos sair dessa barca. E, no entanto, a barca continua lá, porque é a barca conduzida pelo próprio Cristo. Ok? A igreja é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Gente, é tão lindo isso, porque é o seguinte, a igreja, nós que somos a igreja, somos a esposa do Cristo. Somos a esposa do Cristo. E assim como de Adão, da costela de Adão, nasce Eva, que é sua esposa, da costela de Jesus crucificado, onde jorra água e sangue, nasce a igreja, esposa de Cristo.
Olha que lindo isso. A gente chama isso, essa comparação entre Antigo e Novo Testamento, de prefiguração. O Antigo Testamento, ele prefigura aquilo que vai acontecer no Novo. Prefiguração é pré, antes, e a figura, né? Uma figura antecipada daquilo que vai acontecer. A origem e fundação da igreja, também eu vou passar por isso daqui. O projeto, ele nasce do coração do Pai desde o princípio, ou seja, desde a criação de Adão e Eva, desde a expulsão deles do paraíso até os dias de hoje. Sai do coração de Deus. Deus quer uma igreja. Deus quer a reunião dos seus filhos em torno dele. Olha lá, prefigurada e preparada desde a origem do mundo, passando pela antiga aliança. Olha quantas passagens eu já falei para vocês do Antigo Testamento que vão prefigurar. O Adão, Moisés também é prefiguração, Abraão e Isaac é prefiguração. Tudo isso já é prefiguração, tudo isso já está desde sempre nos planos de Deus, na mente de Deus, assim como cada um de nós. Nós estamos no coração e na mente de Cristo. Ela é instituída por Cristo sob uma estrutura hierárquica que permanecerá até a consumação do reino. Ou seja, existe uma hierarquia. Deus, ele deseja uma hierarquia. É da vontade de Deus essa estrutura que a igreja tem hoje, de papas, cardeais, bispos, padres, diáconos, nós aqui, e assim por diante. Entendeu? É da vontade de Deus essa hierarquia. E ela permanecerá até a consumação do reino. Gente, eu posso falar uma coisa? Fala uma empresa antiga aí. Vocês conhecem uma empresa antiga? Coca-Cola, Nestlé, Lacta. Isso. Ou seja, essas empresas, muitas delas, iguais a elas, já passaram. Essas que a gente está falando ainda existem, mas um dia vai passar. A Xerox, quem lembra da Xerox? Kodak, não é verdade? Quem um dia podia supor que essas empresas iam morrer do jeito que morreram, né? E num blockbuster, ou seja, tudo passa. Os reinos passaram. O Google vai passar. A Apple vai passar. A gente tem certeza disso. Mas a igreja, ela não passa. Vai até a consumação do reino. E por um motivo muito especial que eu vou falar para vocês. Gente, a igreja, ela é governada pelo Cristo. Governada pelo Cristo. Por isso que ela vai permanecer. Vai continuar até o fim dos tempos. E a outra garantia que me dá, e um sossego, é que assim, nunca se teve uma instituição tão mal governada, muitas vezes, pela igreja, né? Pelos nossos papas, bispos, padres, que são errados como nós. Nós erramos, eles também erram, não é verdade? E aí, eu vou te falar uma coisa, mesmo com todos esses erros, a igreja nunca se abalou, nunca, quer dizer, ela se abala, mas ela nunca pereceu, e não vai perecer. E já dizia um historiador chamado Daniel Hobbes, que ele é um historiador francês do começo do século passado, e ele vai falar, olha, se nem com esses administradores a igreja não pereceu, ela só pode ser obra de Deus. 2000 anos assim. Isso é uma maravilha, porque é Deus quem governa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. Até aquele momento, Simão era um discípulo, era um apóstolo de Jesus, mas naquele momento, Jesus ele muda o nome e dá uma orientação para Simão. Agora deixou de ser Simão, agora tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, é a minha igreja que ele diz. Não é as igrejas, não é uma divisão, não é uma suposição, não é de ninguém, não é do outro, não, é a minha igreja. Jesus ele vai falar, é a minha igreja.
E Pedro, ele é o príncipe dos apóstolos. Ele é o príncipe dos apóstolos por quê? Ele está sempre figurado como o primeiro dos apóstolos. Em todas as listas, ele é o primeiro apóstolo. Ele está sempre com Jesus, ou quando não é só ele, é Pedro, João e Tiago. Mas ele está sempre em primeiro lugar. Ele é o príncipe dos apóstolos. Pedro. Oi, pode. Quando Jesus chamou Simão de Pedro, e aí ele, através dele, construiu Pedro, é por isso que os papas escolhem outro nome para poder, tipo, o padre agora é o Papa Leão XIV, por isso que o Papa troca o nome? Não é exatamente por isso, mas é porque os primeiros papas, eles não mudavam de nome. Não mudavam. Por exemplo, Lino, que foi o segundo, ele não mudou de nome. Cleto, Clemente, e assim vai. Eles não mudaram. Eles mudaram de nome só alguns séculos depois. Não, na verdade, a história foi o seguinte. Tinha um papa que ele tinha um nome de Mercúrio. Isso, Mercúrio. E aí ele falou, putz, eu vou ter um nome de um deus pagão, né? Eu sendo papa. E aí ele começou, ele que mudou, foi o primeiro a mudar. Se eu não me engano é Sisto, mas eu não tenho certeza. Tá bom? E aí, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei, eu edificarei a minha igreja. As colunas da igreja são os 12 apóstolos, sobre a chefia de Pedro, que representa as 12 tribos, hoje sucedidos por quem? Os apóstolos são sucedidos por quem? Bispos. Quem falou bispos? Ah, muito bem, bispos. Os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. E aí você vê, as 12 tribos de Israel são a prefiguração daquilo que Jesus ia fazer com a sua igreja, os 12 apóstolos. Por isso, olha o número emblemático dos 12, né? Que lindo isso. Origem, ainda a origem e fundação. Ela foi instituída por Cristo. Ela nasceu do dom e entrega total de Cristo para a nossa salvação. Ou seja, a igreja ela está aqui para a nossa salvação. É o objetivo principal da igreja, tá? Antecipados na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Existem vários momentos fundantes da igreja. Vários momentos. Quando Cristo ele vai e fala para Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, é um momento fundante. Outro momento fundante, eu falei para vocês que é na cruz, quando jorra do coração, do lado aberto de Jesus, jorra sangue e água. Muito bem. Quem simboliza sangue e água, vocês sabem? Espírito Santo, né? Mas o sangue significa o quê? É a Eucaristia. E a água, o batismo. Muito bem, muito bem. Certo? Assim como em Pentecostes, daqui a uma semana, aliás, uma semana não, daqui a 4 dias, 2, 3 dias, né? 2, 3, 4 dias. A gente vai ter o Pentecostes, outro momento fundante da igreja. E assim a gente tem vários momentos em que mostra que Jesus queria realmente fazer a tua igreja, a igreja dele. Jesus queria, na instituição da Eucaristia, na última ceia, Jesus queria estabelecer lá a sua igreja. Chamou os 12 e fez com que eles participassem daquele momento maravilhoso. A igreja nasceu pelo sangue e água que jorraram do lado aberto de Jesus. A gente já falou sobre isso. Da mesma forma que Eva, esposa, foi formada do lado de Adão, adormecido, assim a igreja, esposa, nasceu no coração transpassado de Cristo morto na cruz. É a dormição de Jesus, né? Uma forma da gente expressar a morte, a gente fala da dormição. E assim como Adão dormiu e do sono de Adão, Deus tira da costela de Adão Eva, também Jesus que dorme na cruz, do lado aberto de Jesus, nasce a igreja. Ok? Manifestada pelo Espírito Santo. Olha, foi manifestada pelo Espírito Santo onde?
em Pentecostes. Vocês sabem o que foi o Pentecostes? Não, tem dois momentos diferentes aqui. Ela falou se foi o momento da ascensão de Jesus, quando ele vai para o céu. Essa foi na semana passada, não foi? A ascensão? Boa! A ascensão de Jesus é quando, depois de sofrer, padecer, morreu, ressuscitou, ele passa 40 dias no meio do povo, as pessoas vendo ele, comendo com ele, conversando com Jesus. Muitas pessoas viram Jesus. E aí, Jesus na frente dos discípulos dele, 40 dias depois ele tem a ascensão. Passa-se ainda mais uns 10 dias, e aquele medo dos apóstolos, porque a perseguição começa a ficar ferrenha para eles. E eles estão escondidos no cenáculo, rezando, às escondidas, com tudo trancado, tudo fechado, de medo da perseguição. E aquela oração vai ganhando uma força cada vez maior, como aquela que a gente teve agora aqui, com todos nós aqui. A força da oração, ela fez abrirem as janelas, um vendaval grande, barulho de vento grande, e o Espírito Santo pousa na cabeça dos discípulos como línguas de fogo. Maria estava no meio, e ela é o cenáculo do Espírito Santo. Já desde o nascimento, né? Já desde na verdade, do anúncio, né? Do arcanjo Gabriel, ela já foi um proto-cenáculo, né? Ela recebe o Espírito Santo de receber o Espírito Santo nasce Jesus. Jesus é concebido, né? E agora ela está também, assim como ela, mãe de Jesus, ela é mãe de quem também? Da igreja, nossa mãe, ela é mãe da igreja, então não seria diferente ela estar em Pentecostes, no nascimento da igreja, ela está lá, ela está junto conosco. Na cruz, ela está lá, falando para os discípulos amados, né? Jesus na cruz, ele vira e fala, mulher, eis aí o teu filho. E aí fala para o discípulo amado, eis aí a tua mãe. E naquele momento, eles passam a viver juntos, né? Um toma conta do outro. Assim como Nossa Senhora é mãe de João, que é o discípulo amado, nós também somos esses discípulos amados. E nós podemos chamar Maria de mãe. Certo? Ela estava no Pentecostes. Rezaram e ganharam uma grande coragem para enfrentar o mundo, para enfrentar as perseguições. Aí começou a pregação pública e a difusão do Evangelho. Como a igreja é convocada, é de sua própria natureza ser missionária, enviada por Cristo para fazer todos os povos seus discípulos. A igreja é missionária, ela não só... a missão da igreja não é só chegar o catequista aqui em cima do palco e falar para vocês, mas vocês também têm essa obrigação moral de sair e levar o evangelho para as outras pessoas. Nós vamos pedir, olha, no final do ano, quando chegar, lembrem-se da gente, vá falando para os seus amigos, chamem eles para fazer o crisma, que é legal, que é bacana, e aí a gente vai evangelizando não só com palavras, mas principalmente com a nossa vida. Assim como São Francisco, que saiu uma vez com o irmão Leão, né? E Francisco, vamos evangelizar na vila. Tá bom, foram lá os dois lá. E, no entanto, eles deram uma volta, passaram a tarde toda e voltaram. E o irmão Leão virou para Francisco e falou, mas Francisco, a gente não ia evangelizar? E aí Francisco responde, nós evangelizamos. Evangelizamos com a nossa vida. Entendeu? Então, evangelize com a sua vida. Se preciso for fazer alguma palavra, também use, mas principalmente evangelize com a sua vida. O evangelho ele tem que transformar a nossa vida. E a nossa vida transformada transforma a vida dos outros, sem grandes preocupações.
A igreja é santificada e enriquecida com a presença e os dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Se a gente entende que Cristo, Jesus é a cabeça e nós somos os membros, o corpo de Cristo, não é verdade? Não é assim que a gente crê? A igreja é o corpo de Cristo? Existe então uma alma para esse corpo de Cristo. E essa alma é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita no coração de cada um de vocês também. Por isso que o Espírito Santo vai fazer uma morada no nosso coração. É o Espírito Santo quem faz aquela cola, sabe? Quando você pega a argamassa, vai colocando tijolo e põe o cimento, e bota outros tijolos e vai colocando mais cimento. É ele quem dá a liga. É o Espírito Santo que, na confecção de pão, por exemplo, se não é a água, a farinha ela está solta. Mas quando você mistura a água na farinha, aquilo vira uma massa única. Porque é o Espírito Santo quem nos transforma nessa massa única. Vocês estão entendendo ou estou falando grego aqui? Eu estava no começo, né? Eclésia e tal. Mas agora eu não estou falando grego não, né? Que bom, que bom. Consumada na glória é a promessa de Jesus, que apesar das dificuldades, olha eu falando ali da barca de Pedro, né? Que vai ter uns chacoalhões aí de vez em quando. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Isso é promessa de Deus. E eu tenho que acreditar nisso, porque se eu duvidar, eu estou duvidando do próprio Deus. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. A igreja só será consumada na glória celeste, ou seja, quando houver a vinda gloriosa de Cristo. E aí a gente já falou sobre isso. Por mais mal administrada que a igreja possa ser, quer seja espiritualmente, quer seja financeiramente, quer seja materialmente, a igreja não vai terminar. Não se preocupem quando tiver agitado, quando tiver uma tempestade. Fiquem dentro da igreja. Então, o que a gente pode falar? Vivemos o agora. No tempo da igreja, nos sacramentos da graça e da misericórdia. E aqui é um grito bem grande aqui que a gente dá. Ainda dá tempo! Ainda dá tempo significa o quê? Significa que quando vocês, passadas essas aulas de 10 mandamentos, que foi pesada, eu sei que foi, eu olhava para vocês e vocês de boca aberta, falando, ai meu Deus, quanta coisa para fazer. Não vou conseguir. Jamais eu vou conseguir. Ainda dá tempo, gente. Dá tempo. Ou seja, comece com um pouquinho de cada vez. Não precisa se afobar. A gente tem o tempo a nosso favor ainda. Ou seja, vá pegando principalmente as maiores grosserias que nós vamos fazendo. E quando você batalhar e vencer essas maiores os maiores pecados, as maiores grosserias, né, em termos de pecado, vocês vão reduzindo e vão lapidando, porque vocês são diamantes, e diamante precisa ser lapidado, ele precisa ser cortado e precisa ser aparado. Ou seja, aproveitem esse momento e, diante da igreja, aproveitem os sacramentos, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Amém. Ótimo. Vou controlando o tempo aqui, mas vai dar certo. Ops. Os mistérios da igreja, né? Ao mesmo tempo que a igreja ela é visível e espiritual. Assim como a gente tem um corpo, né? Nós somos constituídos de corpo e alma. A igreja também ela é constituída de corpo e alma. Ou seja, do visível e do invisível. Vocês vão ver as edificações, vocês vão ver a hierarquia da igreja, vocês vão entrar lá no Vaticano e vocês vão ver a igreja fisicamente visível, onde vocês vão entrar aqui na Perpétuo Socorro e vão ver um padre lá.
Aliás, 3 grandes padres vocês vão encontrar, que estão fazendo um confessionário lindo, não é verdade? Lindo, lindo. Depois vocês são convidados a dar uma olhada lá. Mas também é o invisível, esse invisível é o Espírito Santo que vai habitando junto de nós. Diga. Alma e espírito são a mesma coisa? Alma e espírito é a mesma coisa? Olha, não, tem uma diferença. Ela é sutil a diferença, tá? Alma é aquilo que anima, tá? Então, os animais têm alma, as plantas têm alma, nós temos uma alma também, tá? Só que as plantas, elas têm uma alma por quê? Porque elas nascem, elas crescem, né? E o que faz elas crescerem? É uma alma vegetativa, certo? Uma alma de vegetal. A alma dos animais é uma alma animal, ela é sensível, né? Nós temos uma alma, sim, mas é uma alma espiritual. Espiritual, que aí a gente está ligando com o plano espiritual mesmo, com os anjos, com Deus, né? Então, mas isso daí é um tema bem, bem profundo. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, ao mesmo tempo que a igreja ela é visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo, nós vamos ainda falar mais adiante sobre isso. Mas São Paulo ele desenvolve toda essa teologia sobre o corpo místico de Cristo que é maravilhosa. E eu acredito realmente que foi, e aí é uma crença minha, tá? Vocês podem concordar ou não tem problema. Mas lá vai Saulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, tá? Ele estava lá andando no cavalo dele, indo para onde? Para Damasco, ele estava lá andando. De repente um clarão vem e ele cai do cavalo. E aí todo mundo vê aquele clarão, mas só ele consegue ouvir a voz que vinha daquele clarão. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo vira, mas quem és tu? Eu sou aquele que tu persegues, né? Era Jesus que já tinha ascendido ao céu, já estava na glória, mas ele fala, e Saulo, ele perseguia quem? Cristãos. Mas ele deve ter falado assim, mas peraí, eu não estou perseguindo Cristo, né? Eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo cristão. Por que ele está falando porque me persegues? Eu não estou perseguindo ele. E aí eu acho que ele vai começar a desenvolver toda a teologia dele, né? Uma crença minha essa, tá? Ninguém falou, tá? Mas se falarem, aí vocês botam meu nome, eu já ouvi e vou falando, tá? Mas por quê? Porque aí nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. E por sermos parte do corpo de Cristo, nós somos membros. E como o nosso corpo tem membros com funções diferentes, temos os dedos da mão, que são diferentes dos dedos do pé, que é diferente do coração, do rim, do estômago, dos olhos, dos ouvidos. Cada um tem uma função diferente. Nós também temos funções próprias. Nós também temos isso. Certo? Realidade complexa em que se fundem os elementos divino e humano. Assim como Cristo, ele é divino e ele é humano. A sua esposa, a igreja, ela funde esses dois elementos do divino e do humano. Certo? A igreja é um sacramento universal da salvação. É o sinal visível da íntima união do homem com Deus. Vocês entenderam? A igreja, ela une essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nós somos chamados a sermos deuses com Deus. É a grande diferença do que Adão e Eva tentou fazer, porque eles tentaram também ser deuses, mas sem Deus. Quando eles desobedecem a Deus, eles tentam ser Deus sem Deus. E nós não. Nós somos chamados a sermos participantes dessa vida divina com Deus. A igreja é o povo de Deus. Ou seja, aqui o que a gente está querendo ver?
Existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, numa visão de Pai, nós somos o povo de Deus Pai. Nós entramos nela pela fé e pelo batismo. Já, se a gente olhar, ter uma percepção do Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o membro do corpo. A igreja é a esposa de Cristo. E o Espírito Santo, nós temos, a igreja é o templo do Espírito Santo. É essa argamassa que vai juntando os pedaços e vai solidificando. É essa água que misturada na farinha, ela vai dar a liga, né? A liga certa, e a gente se transforma numa massa de pão. É o Espírito Santo quem confere a unidade entre a cabeça e o corpo, principalmente pelos sacramentos. Ok? Atributos da igreja. Gente, quando a gente fala o nosso credo, o primeiro credo, chamado apostólico, ele é apostólico porque foram os próprios apóstolos que viveram junto com Cristo que fizeram o nosso credo. É o que a gente normalmente reza nas missas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele fala, creio na igreja, na Santa Igreja Católica, né? 300 anos depois começam a entrar uma série de heresias. E começam 300, quase 400 anos, né? Começa a entrar uma série de heresias. E aí os bispos se reúnem junto com o Papa para eles não mudarem. Eles não mudaram nada. Mas eles deram mais luz, deram mais clareza àquilo que a gente professa durante as missas. E aí eles fizeram aquele credo mais grandão, assim, mais gigantão. Vocês lembram desse daí? Chamado credo, olha o trava-língua agora, hein? Niceno-Constantinopolitano. Grande, né? Niceno-Constantinopolitano. Não é sorvete napolitano, não, hein? É Niceno-Constantinopolitano, porque foi feito em Niceia e em Constantinopla. Tudo bem? E dentro desse credo, eles vão definir melhor o que é uma série de coisas, né? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, mas ele vai definir também o que é as notas, os atributos da Igreja Católica. Ela é una, santa, católica e apostólica. São os 4 atributos da Igreja. Una, santa, católica e apostólica. Ela é una, por quê? Porque tem um só Senhor. A Trindade é una e a igreja também é una. Ela forma um só corpo com Cristo. Ou seja, não temos 2 igrejas católicas. Nós temos uma única igreja. Uma vez uma protestante perguntou para mim, né? Como é que foi? Não, elas estavam conversando e ela me conhecia, a pessoa me conhecia e tal. Ela virou e falou o seguinte, não, Ivan, ele que igreja que você frequenta e tudo mais? Essa pessoa tomou a palavra e virou assim, não, ele é da carismática. Ele é da carismática. Eu virei assim, não, eu não sou da carismática, eu sou da igreja católica. Né? Como se a gente tivesse uma outra igreja. Não, pelo amor de Deus, eu sou da una igreja, da única igreja, fundada por Cristo, né? Formada um só corpo com Cristo, vivificado por uma só alma, que é o Espírito Santo, que a gente vem falando. Mesmo com a diversidade de dons, um só é o Espírito. Mesmo com diversidade de membros, nós somos uma única pessoa, assim como a igreja com diversidade de dons. Olha quantos dons a gente tem aqui só nessa sala. Mas um só é o Espírito. Um só é o corpo de Cristo. Ela nasce de um só batismo. Ela professa uma única fé. Gente, é uma única fé, um só batismo.
não vou ficar escolhendo, eu quero aceitar isso daqui porque me convém. O outro lá, não, eu não entendo dessa forma. Não, a gente entende a doutrina que eu estou falando para vocês, ela é uma só. E se eu estiver falando alguma bobagem aqui, eu peço perdão e faço meia culpa aqui. Eu peço perdão mesmo, porque o que eu quero explicar para vocês é a única doutrina santa e católica que a gente tem dentro da igreja. Participa de um culto uno, em especial os sacramentos. Gente, que é coisa mais linda do que a missa? A missa que é celebrada aqui em cima, ela é celebrada no Japão, ela é celebrada na África, na Europa, nos Estados Unidos, com as mesmas leituras, é a mesma liturgia, é o mesmo sacrifício, quer seja hoje, quer seja ontem, quer seja amanhã, ela sempre vai seguir isso, porque ela é una. Se vocês estiverem viajando, estiverem domingo, participem de qualquer santa missa e vocês estão cumprindo o preceito, porque ela é a mesma santa missa. É a mesma liturgia. Unidas pela sucessão apostólica sob a autoridade do Papa. Nós falamos isso. Quem que eram os sucessores dos apóstolos? Os bispos. E a sucessão de Pedro, quem é? É o Papa. O Papa que é o bispo de Roma. Estamos unidos, é importante isso. Nós estamos unidos à autoridade do Papa e à sucessão apostólica. Ok? Ela é santa. Ela é santa por quê? Porque o seu fundador é santo. Jesus Cristo amou a igreja e por ela se entregou com o fim de santificá-la. Jesus Cristo é santo. A igreja dele é imaculada da mesma forma. É santa da mesma forma. Mesmo reunindo em seu seio pecadores. Olha aqui nós aqui, ó. Mesmo reunindo os pecadores que somos nós. A igreja é imaculada. Ela é feita de imaculados, pecadores, mas ela é imaculada, né? Mas ela é constituída por pessoas pecadoras, maculadas. Temos a nossa mácula do pecado. Tudo bem? A palavra mácula é difícil de entender ou não? Todo mundo entendeu? É como a parábola de Jesus que ele fala do joio e do trigo, né? Estava lá Jesus e começa a crescer o joio, começa a vir o trigo, né? A crescer o trigo, só que o inimigo ele vai lá e planta joio na calada da noite. E o joio é o trigo oh meu Deus do céu, fugiu o nome agora. É uma praga, entendeu? É uma erva daninha, exatamente. Então, o que acontece? Acontece que Jesus os discípulos viraram, Senhor, será que a gente já tira o joio a partir de agora? Ele fala, não, deixa crescer os dois. Na hora que a gente for ceifar, na hora que a gente for tirar, ali sim a gente separa o joio do trigo. Nos santos brilha a santidade da igreja. Em Maria, a igreja já é toda santa. Então, quando vocês olham um santo, a vida de um santo, é lá que vocês vão ver a santidade da igreja. Certo? Pega uma vida de um São Domingos Sávio, de um São João Bosco, ou de um... Oh, meu Deus, fugiu o nome de todos eles, né? Um Santo Atanásio, por exemplo. Certo? Ainda ela é católica. Católica, que significa universal. Não é a Igreja Universal do Edir Macedo, não, tá? Esse foi cópia, tá? É bem cópia mesmo, porque católica, em grego, significa universal. Universal por quê? Porque ele tem 4 aspectos. Primeiro dele, todo o ensinamento de Cristo. Eu quero todo o ensinamento, eu não quero parcial. Eu quero todo o ensinamento de Cristo. Tudo bem? Para todas as pessoas. O que significa todas as pessoas? O pessoal lá do Japão tem direito também? Tem. O pessoal da Oceania, do Sri Lanka, nem sei onde fica esse negócio.
mas lá também, tá? Estamos falando de todas as pessoas. Em todos os tempos, na época de Jesus, na nossa época, na Idade Média, no futuro, quando os aviões, os carros começarem a voar, ou antes de Jesus também. Lembra que Jesus ele vai para a mansão dos mortos, ele vai chamar todas as pessoas já falecidas. E em todos os lugares. Ou seja, isso aqui é a universalidade de Cristo, da igreja. Ordem de Jesus para nós. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha a promessa de Jesus. Ide por todo lugar e evangelizai. Então a gente já está recebendo aqui também a ordem de Jesus. Você também pode sair e evangelizar. Ok? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ela também é apostólica. Por quê? Porque foi fundada sobre os apóstolos e segue a linhagem ininterrupta. E assim, nós temos a história, e bem documentada, inclusive, de toda a sucessão apostólica, até os dias de hoje. Temos a sucessão. Ou seja, essa daqui é a igreja fundada pelos apóstolos. Nós cremos naquilo que os apóstolos creram. Nós cremos naquilo que os apóstolos creram. Conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, o depósito da fé. Vocês lembram do que quando a gente fala de conserva e transmite? Lembra do tripé? Vocês lembram? Tradição, magistério e as sagradas escrituras. Muito bem, bem lembrado. É infalivelmente mantida na verdade. É infalivelmente. Eu falei que a igreja não era santa? Então, ela guarda, pela santidade, ela guarda a verdade. Ela guarda infalivelmente a verdade. Porque quem governa é o próprio Cristo. Certo? Cristo a governa por meio de Pedro, ou por meio do Papa Leão XIV hoje, e dos demais apóstolos. Então, os papas e os demais apóstolos são os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, em comunhão com o Papa. Lógico, o bispo que não tiver em comunhão com o Papa, está fora, né? Tudo bem? Qual que é a missão da igreja? Vou passar rapidamente aqui. A missão da igreja é ensinar, anunciar a totalidade da fé, pregar a palavra, guardar o depósito da fé, transmitir a fé. Além disso, é tripé puro aqui. Você viu como vai amarrando uma coisa com a outra? A gente está voltando lá para as primeiras aulas, falando do tripé. Está voltando para as primeiras aulas. Santificar pela oração e trabalho, pelos exemplos, pelo ministério, pela palavra, pelos sacramentos. Nós somos chamados a sermos santos aonde nós estivermos. Não é só aqui no curso de Crisma, não é só na missa, na frente dos coleguinhas da igreja, mas também é no trabalho, na família, com os amigos, em todos os lugares. Ok? Somos sempre chamados a sermos santos. E a igreja nos ajuda, através da igreja, ela nos ajuda a santificar. Governar ou reger, né? Então, a igreja, ela governa, ela rege. E aí tem duas partes que ela vai governar e reger. Ela vai governar na parte material mesmo, a igreja vai precisar governar os governantes, né? Vamos voltar aqui. Então, os papas, eles vão governar a igreja enquanto instituição, tá? E vai governar porque nós somos as ovelhas do redil, não é verdade? Nós somos aquelas formiguinhas que estão onde? Em volta
No pirulito, claro, em volta do pirulito. E ali é a igreja quem vai nos orientar, ela que vai nos conduzir. Tudo bem?